Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, não somente nesse dia, mas em todos os dias, até o breve reencontro do Senhor nas nuvens dos céus. Neste momento, eu convido a você a vir comigo e abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, em seu último capítulo, capítulo 31, em que há uma orientação de uma mãe ao rei Lemuel sobre a mulher virtuosa. Nós vamos ler juntos os versos 28 e 29. Levantam-se os filhos e lhe chamam de ditosa. O seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Que interessante, vir um elogio, um reconhecimento vindo dos filhos, do esposo, de dentro do próprio lar. Nós podemos até pensar naquele ditado popular que diz que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E eu posso acrescentar que por trás de homens e mulheres de caráter e tementes ao Senhor há sempre uma mãe. Uma mãe que ora, uma mãe que educa, que ensina, que se preocupa e que teme a Deus. Nós podemos ver características como estas em muitas histórias da Bíblia. Através também da história de Moisés, que foi o líder do povo de Deus, também Arão, seu irmão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, ambos filhos de Joquebede, uma mulher que foi contra as leis do Egito a fim de defender a sua família e poder passar a eles o melhor que ela poderia oferecer em meio a tantas circunstâncias tão difíceis. Assim também como as mães dos levitas, dos sacerdotes, que faziam de tudo para influenciar os seus filhos, para ensinarem a eles da melhor maneira. Nós, mulheres do século 21, também somos desafiadas a fazer o nosso melhor pelos nossos filhos para a honra e glória de Deus. Cada sacerdote que possuía uma função no templo tinha uma esposa, e cada filho que se preparava para o sacerdócio tinha uma mãe que lhe influenciava de forma muito positiva. Este é o caso de Eliseba, esposa de Arão. Abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 6, verso 23. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aqui nós podemos perceber que a Bíblia não relata as características e formação desta mulher em relação aos filhos, mas diz que ela preparou os 4 filhos para o sacerdócio, para o trabalho no templo, para o trabalho para Deus. Quando Deus instituiu os levitas para o sacerdócio no templo, ele disse também que apenas a descendência de Arão poderia ser sumo sacerdote. Neste sentido, nós pensamos no preparo desta família para as atividades perante o povo e perante Deus. E com certeza Eliseba desempenhou um papel fundamental na formação de seus 4 filhos. Um tempo depois, Nadab e Abiú não fizeram as escolhas certas, apesar de todas as instruções de seus pais, e como consequência tiveram a morte. Mas os seus outros 2 filhos, Eleazar, foi o sucessor de Arão após a sua morte e trabalhou para Deus durante toda a vida. E Itamar, também como supervisor do templo, fez o seu melhor para honrar aquilo que seus pais lhe ensinaram e para estar diante do povo, escolhendo a Deus como seu mantenedor. Outro exemplo de mãe que dedicou seu filho a Deus para servi-lo por toda a vida foi Ana. Mesmo antes de Samuel nascer, Ana o dedicou ao Senhor, fazendo um voto e cumprindo a sua promessa. Mesmo que este voto fosse a separação dos dois, ela fez de tudo para ensiná-lo da melhor maneira. E quando ainda pequeno, o entregou a Deus para servi-lo de todo o coração.
E quais foram os resultados dos esforços e sacrifício de Ana? Samuel, ele foi colocado em uma das mais altas posições e responsabilidade perante o povo, como um líder espiritual. Durante a época em que viveu em Siló, a família sacerdotal de Eli e seus filhos, eles estavam longe do ideal de Deus. E Samuel foi chamado, mesmo jovem, para assumir uma posição tão importante espiritual como juiz, profeta e sacerdote, mesmo ele não sendo da tribo de Levi. Quando olhamos histórias como estas, percebemos que a mãe tem um papel fundamental na formação espiritual de seus filhos. Criar os filhos para servir a Deus é a principal e mais importante missão de uma mãe. No livro de evangelismo, Ellen White fala nas páginas 676 e 677 que a mãe é a missionária do lar. Ao assumir esta função, nós mães trabalhamos diretamente para Deus, preparando os nossos filhos não só para este mundo, mas para a vida eterna. A mãe, como missionária, não apenas deve impedir que atividades externas a deixem longe desse propósito, como também as atividades domésticas, as atividades do lar. Nós, como mães, precisamos também ensinar os nossos filhos nesta escola missionária de que eles devem servir ao lar, ajudar em casa e desta forma eles também estarão ajudando os outros. Lembre-se da experiência de Ana em relação ao seu filho Samuel. Samuel não poderia ser tão útil ao templo se Ana não o estivesse estimulado e ensinado em seu lar. Desta forma, servindo em casa, o nosso filho, a nossa filha, estará também servindo os outros. No livro Lar Adventista, página 231, nos diz o seguinte: uma das razões por que muitas mães se frustram na função de mãe é não terem tempo para estudarem e se preparar na educação dos filhos. Às vezes, sentem-se tão na obrigação para com o lar, as organizações da casa, para com o esposo, as visitas, que acabam negligenciando a própria educação dos filhos, que é a função de uma mãe, que é a sua missão. No livro Lar Adventista, também na página 231, diz o seguinte, que o mundo necessita de mães que não sejam apenas no nome, mas em todo o sentido da palavra. Podemos dizer que com seus deveres, estes são os mais sagrados. Compreenda a mulher a santidade de sua obra na educação de seus filhos para serem úteis não só neste mundo, mas para toda a eternidade. Ao reconhecer tamanha responsabilidade como mães, nós podemos nos sentir muitas vezes desencorajadas, desanimadas. Mas o segredo é alcançar o ideal de Deus, é estar ligado com a sua palavra, seja no amanhecer ou ao deitar. É importante nós, como mães, nos colocarmos nas mãos do Senhor para fazer o nosso melhor para os nossos filhos, porque a nossa recompensa não é terrena, a nossa recompensa é eterna e queremos filhos bem-sucedidos, queremos filhos que sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. E isso depende daquela mãe que busca constantemente a Deus em todos os momentos, fazendo a sua vontade e se colocando à disposição do Senhor. No livro Lar Adventista, página 240, nos diz assim: a criança é mais facilmente impressionada pela vida e exemplo da mãe do que muitas vezes pelo pai, por ser mais forte e maior o vínculo de amor que os une. A mãe não pode se apoiar na experiência espiritual do esposo. Ela precisa ter a sua experiência individual e buscar a Deus para se fortalecer e cumprir a sua missão.
Precisa até mesmo liderar como sacerdotisa do lar em caso de ausência do pai. E ela precisa ter a experiência pessoal com Deus, para assim poder brilhar dentro de casa e fazer com que os filhos sintam a luz do Espírito Santo em seu viver. Que Deus nos capacite, nos oriente e nos ajude neste papel tão importante, que é o papel de mãe, e que eu e você nos sintamos encorajadas por Deus para cumprir o propósito que Ele colocou a nós e que muitos anjos gostariam de fazê-lo, mas Ele depende de mim e de você. Que Deus nos dê sabedoria a cada dia e que nós busquemos essa sabedoria do alto, que só através do Senhor nós podemos encontrar. Que Ele nos ajude a mim e a você a sermos mães segundo o seu coração, com o coração de levar a missão aos nossos filhos, aonde quer que eles estejam, que eles nos tragam alegria não só neste mundo, mas a alegria celestial. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de sermos mães, pela oportunidade que o Senhor nos dá também de ensinarmos os nossos filhos a render graça e louvor a Ti. Nos capacite, ó Deus, nos ajude, nos dê o poder do Teu Santo Espírito para desempenhar o nosso papel e que os nossos filhos sejam Teus, Senhor, que eles entendam o papel missionário que o Senhor deseja também para eles e atinja, Senhor, a todas as mães neste momento, dando a elas sabedoria e amor do Senhor no coração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.